você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico, e estamos junto, galera, hoje falando sobre sistema de unidades de medidas, galera. Um assunto bem interessante, cobrados em muitos concursos públicos e abordado aí por algumas bancas de uma forma bastante intensa, beleza? Então nós vamos aprender aí a trabalhar com esse sistema de unidade de medidas. Vem comigo então, vamos iniciar aí, dar o pontapé inicial na aula de hoje. Então, nós vamos falar sobre o Sistema Internacional de Medidas, né? Nós vamos também abordar o que são essas medidas, né? Quais são os tipos de medidas, essas grandezas, e também os tipos, né? E, por fim, fazer aí alguns exercícios propostos. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos inicialmente falar sobre esse sistema internacional, que é importante a gente conhecer para que a gente possa aí desenvolver um bom trabalho. Bom, como o próprio nome já diz, a sigla é SI, certo? Sistema Internacional de Unidade, gente. Isso aqui é uma padronização mundial. É uma forma que nós temos de, aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, e falarmos a mesma língua. Então, é uma unidade que representa uma determinada medida. E aí eu consigo equiparar uma coisa com a outra. Por quê? Porque eu estou estabelecendo uma grandeza de relação. E essa grandeza está associada a um tipo de medida, um tipo de unidade. Então, quando eu digo, por exemplo, 2 metros, eu tenho uma ideia do que é isso. E essa mesma ideia aqui no Brasil é em qualquer lugar do mundo, porque se utiliza o mesmo padrão de unidade. Tranquilo? Então, o Sistema Internacional de Unidades é um sistema na qual, uma linguagem mais simples, a gente globaliza a forma de medir, certo? De representar o tamanho de uma grandeza. Beleza? Bom, vamos conhecer quais são as medidas, né? Esse sistema de medidas, né? Então, são grandezas, né? O que é uma grandeza, professor? Grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, pode ser medido ou pode ser contado. Então, eu tenho vários tipos de grandezas relacionadas a medidas. Eu tenho, por exemplo, as medidas de comprimento, né? Eu tenho as medidas de área, eu tenho as medidas de volume, eu tenho medidas de massa, eu tenho medidas de capacidade e eu tenho medidas de tempo. Nós vamos abordar todas essas medidas na aula de hoje. Tranquilo? Precisamos conhecer uma por uma o que ela afere e como que eu transformo de uma unidade para outra. O que é mais importante aí é nós fazermos essas transformações, porque você pode estar diante de uma situação que foi dado em quilômetro, por exemplo, uma distância que foi dada em quilômetro, e de repente na alternativa de resposta está em centímetro, ou metro, ou outra unidade que seja. E aí você precisa fazer a conversão. Então, é algo que a gente vai explorar muito, como fazer essas conversões aí. Tranquilo? Beleza? Então, vamos estudar todas essas grandezas aqui. Vamos começar pela medida de comprimento, né? Essa aqui é uma unidade que serve para quê, professor? Aonde que ela é utilizada? Porque o importante é isso, você associar a termologia, o nome, né? Com o seu uso. Medidas de comprimento é usada para expressar o quê? Para expressar distâncias, quando eu quero relacionar distâncias ou representar uma distância, alturas, larguras, diâmetros, profundidades. Então, aqui são uma série de situações onde, quando eu faço referência a uma dessas medidas aqui, eu faço a expressão de comprimento. Tá? Então, a medida de comprimento também é conhecida como medida linear. Tá? Ela é uma medida linear.
Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente vai falar de área. Por que que eu estou usando essa termologia? Porque na geometria usa muito isso, medida linear, medida superficial, medida volumétrica. E aí foge um pouco do convencional que nós trabalhamos. Mas assim, medidas de comprimento é uma medida linear. Tranquilo? Geometricamente falando. Bom, vamos lá. A unidade principal, para cada tipo de medida, é importante que você entenda, concurseiro, que existe uma unidade padrão, uma unidade, digamos assim, principal, uma unidade chave, ok? Uma unidade de referência. Quando nós falamos de medidas de comprimento, a unidade padrão é metro, ok? Professor, isso quer dizer que tudo tem que ser em metro? Não, nem tudo vai ter que ser em metro. O que vai ser ou não ser vai depender do enunciado do exercício. A banca pode explorar qualquer unidade de comprimento, certo? E cabe a você simplesmente saber trabalhar, converter de uma para outra, ok? Então vamos lá. No caso da medida de comprimento, a unidade padrão é o metro. Então eu tenho os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Então eu tenho aqui quais são as unidades que constituem as unidades de comprimento. Então, eu tenho o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, aí vem o próprio metro, né? Eu não coloquei aqui, porque já está representado aqui em cima, decímetro, centímetro e milímetro. Isso daqui são as unidades referentes às medidas de comprimento, ok? Todas elas são chamadas de unidades de medidas de comprimento. Beleza. Uma outra coisa importante é não somente você saber o nome, mas saber também a sigla que representa essa unidade. Então, eu tenho aqui quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, dam, decímetro, dm, centímetro, cm e milímetro, mm. Tranquilo? Associar a representação simbólica com a nomenclatura. Beleza. E aí depois eu tenho a parte de medida, né? Que é a representação. 1 quilômetro, 1000 metros, 1 hectômetro, 100 metros, 1 decâmetro, 10 metros, 1 decímetro, 0,1, centímetro, 0,01, milímetro, 0,001. Ok? Bom, a gente vai explorar isso aqui mais adiante também. Olha só, medidas de comprimento. Vamos lá. Múltiplos e submúltiplos. Agora eu vou colocar numa outra ordem para facilitar a sua visualização. Aí você pergunta, professor, eu tenho que saber essa ordem? Gente, é muito importante que você saiba ela. Muito importante, principalmente na hora de converter. Eu, particularmente, eu prefiro utilizar a sequência da ordem para fazer as conversões. Então, eu tenho aqui os múltiplos, né? Os múltiplos do metro, que é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. São chamados de múltiplos. Por quê? Para converter de metro para qualquer uma dessas aqui, eu tenho que multiplicar, tá? Passar de metro para qualquer uma dessas aqui, tá? E aqui eu tenho decímetro, centímetro e milímetro, tranquilo? Que são os submúltiplos do metro. Beleza. Essa é a sequência. Eu vou colocar um nomezinho aqui embaixo para facilitar. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Guardem bem essa sequência aqui, gente. E essa aqui é fundamental. Sabe por quê, galera? Ela é uma referência para outras unidades de medidas que nós vamos estudar. Por quê? Todos esses prefixos que nós usamos, quilômetro, hectômetro, decâmetro, então esses prefixos, eles continuam sendo utilizados em outras unidades de medidas. Por isso é importante você memorizar isso, porque aí facilita nas outras. Só muda a parte final, mas a inicial é a mesma. Quilo, hecto, deca, aí depois vem deci, centi e mili. Continua a mesma, sempre as iniciais de cada um. Tranquilo? Bom, vamos lá. Como que eu faço para transformar?
Porque o que vai pegar nos exercícios, o que a banca vai estar cobrando de vocês, é exatamente isso. A forma de conversão, de representação de uma unidade em outra unidade. Porque é muito comum no dia a dia, por exemplo, ó, uma pessoa pode dizer que mora a 500 metros ou a 0,5 quilômetros de uma padaria. Observem que isso que eu coloquei aqui são referências de medidas iguais, em unidades diferentes. Eu dizer que estou a 500 metros da padaria, ou 0,5 ou meio quilômetro, é a mesma coisa. Então, eu posso representar algo em unidades diferentes, tranquilo? Agora, observem que é na mesma medida, no caso de comprimento, ok? São unidades diferentes, mas todas referentes à mesma medida de comprimento. Tranquilo. Bom, como que nós vamos fazer isso daí? Um dos caminhos é o seguinte, eu particularmente prefiro isso e eu vou trabalhar dessa forma com vocês. Existem alguns professores que preferem trabalhar com multiplicação e divisão. Eu acho um pouco confuso ficar multiplicando e dividindo, apesar que é fácil multiplicar por um múltiplo, por um número que seja da potência de 10, né? 10, 100, 1000, é tranquilo. Mas eu acho que essa regrinha, simplesmente de você trabalhar, de ir para a direita ou para a esquerda, é muito mais simples. Então, se você compreendê-la, você vai converter com muita tranquilidade. Mas, para tanto, nós precisamos que você memorize essa sequência. Essa é a regra do jogo. Se você memorizar a sequência, vai facilitar a sua vida. Então, vamos lá. Olha só. Para transformar unidades da esquerda para a direita, cada unidade contém 10 vezes a seguinte. O que quer dizer isso? Que do quilômetro para o hectômetro são 10 vezes mais. Do hectômetro para o decâmetro, 10 vezes mais. Do decâmetro para o metro, 10 vezes mais. Então, de um para o outro é sempre 10 vezes mais. Um é 10 vezes mais que o outro, ok? Então, seria como se eu fizesse uma multiplicação por 10. Simples assim, tá? Para converter de um para o outro, da esquerda para a direita, eu simplesmente multiplico. Tranquilo? Sempre por 10. Exemplo, eu tenho aqui 5,31 decâmetro. Olha só, 5,31 decâmetro. A proposta é passar para metro. Então, veja bem, eu estou nessa posição aqui, ó, decâmetro. E eu quero passar para metro. A regra é muito simples. Se você está numa situação, à esquerda quer ir para a direita, olha só, decâmetro está à esquerda de metro, ok? E eu tenho que converter para metro. Você simplesmente vai verificar quantas casas o seu destino encontra-se da sua posição atual. Então, duas coisas têm que ser observadas. Aonde estou e aonde quero chegar. Essa é a dica, tá? Então, você tem uma conversão para ser feita? Tenho. Pergunta número 1. Aonde você está? Em qual das unidades você se encontra? Ah, tá. Me sintonizei. Estou em decâmetro. Beleza. Segunda pergunta, aonde você quer chegar? Ou seja, qual é a unidade que você vai converter? Ah, vou converter para metro. Aí você vai sintonizar. Essa unidade de conversão está à esquerda ou à direita? A esquerda é um comportamento, a direita é outro comportamento. Tranquilo? Então, olha só, metro está, no caso de decâmetro, à direita. Então, eu tenho que ir para a direita. Quantas casas eu tenho que andar, professor? Olha só, uma casa somente, eu só tenho que andar uma casa. Por isso, eu simplesmente vou pegar a vírgula e vou andar uma casa. É uma casa para a direita, olha só a vírgula onde que estava, entre o 5 e o 3, foi uma casa para a direita. Pronto, transformou 53,1, está resolvido. Já fizemos a conversão. Viu como é simples? Beleza? Nós vamos fazer mais. Fica tranquilo se você ainda não pegou de vez. Agora, nós vamos fazer agora uma outra situação aqui, uma outra simulação. Eu quero passar de metro para centímetro, tá? Então, a pergunta é, aonde eu estou?
metro. 0,83 metros. Aonde eu quero chegar? Centímetro. Olha só onde está centímetro. Então, agora, conta comigo quantas casas eu tenho que andar e para onde, se é para a direita ou para a esquerda. Metro para decímetro, 1. Decímetro para centímetro, 2 casas, ok? Então, se eu for fazer da forma multiplicativa, eu teria que multiplicar por 10 2 vezes. Vezes 10 para passar para decímetro, depois vezes 10 para passar para centímetro. Tranquilo? Ou, usando a regrinha do deslocamento da vírgula, vai ser assim. Como eu tenho que andar 2 casas, eu tenho 0,83. Olha só onde que está a vírgula, entre o 0 e o 8. Como são 2 casas para a direita, então eu vou andar 2 casas com a vírgula. Vai lá para o final, vai depois do 3. Então vai ficar bem assim, ó. Olha só, ó. Andei 1 casa, 2 casas, 83 centímetros. Ah, professor, eu faço multiplicando, eu peguei 0,83 vezes 100, por quê? Vezes 10 vezes 10 2 vezes, 10 vezes 10, 100. Ah, 0,83 vezes 100, 83. Está certo também, não tem problema. Se você acha mais fácil usar a multiplicação, fica tranquilo. Mas assim, eu fico bem mais à vontade trabalhando com a ideia de deslocar a vírgula somente, para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aqui, como eu estou transformando para uma unidade de referência menor, então eu vou deslocar para a direita. Tranquilo? Eu multiplico. Beleza. E se for ao contrário, professor? E se for o contrário? Se agora eu quiser transformar uma situação inversa, da direita para a esquerda, o que vai acontecer? Por exemplo, transformar 75,2 hectômetro em quilômetro. Basicamente, é só o sentido do deslocamento que muda. As perguntas continuam sendo a mesma. Pergunta número 1. Aonde você está? Ou seja, qual é a unidade que foi informada? Segundo, aonde você quer chegar? Qual é a unidade indicada para a conversão? Certo? Depois que você localizou as 2 unidades, você só vai verificar se para chegar nesse destino, você tem que ir para a esquerda ou para a direita, ok? Para a esquerda ou para a direita, só isso. E verificando se é para a direita ou para a esquerda, você conta quantas casas tem que deslocar. Simples assim, beleza? Então, olha só, coloquei aqui as unidades padrão. Aonde estou? Aqui, ó, hectômetro, beleza? Aonde quero chegar? Aqui, quilômetro. Beleza. Então, para sair daqui para cá, eu vou ter que deslocar 1 casa para a direita, tá? 1 casa para a direita. Eu estou, desculpa, 1 casa para a esquerda. Olhando de frente, 1 casa para a esquerda. Estou aqui, quero vir para cá. Então, eu vou ter que sair da direita para a esquerda. Nesse caso, se você for usar números, você tem que dividir por 10. Para cada 1 casa, eu divido por 10. Se eu deslocar 2 casas, eu divido por 10 2 vezes. Se eu deslocar 3 casas, eu vou dividir por 10 3 vezes, que é a mesma coisa que dividir por 1000. Se eu divido por 10, por 10, por 10, eu dividi 3 vezes. Então, eu divido por 1000. Tranquilo? Bom, então esse procedimento nós vamos usar. Olha só como que vai ficar. Vai ficar bem assim, ó. Eu tenho 75,2, então a vírgula está aqui entre o 5 e o 2. Como eu tenho que deslocar 1 casa para a esquerda, então 1 casa para a esquerda vai ficar 7,52 quilômetros. Pronto, está resolvido. Professor, e se eu fizer pela divisão? Aí você vai pegar 75,2 e vai dividir isso aqui por 10. Faz a divisão. Divisão por 10 é só deslocar a vírgula para a esquerda. Pronto, é 7,52. Vai dar na mesma. Tranquilo? Então, fica à vontade na forma como você quer proceder. Repito, eu particularmente prefiro deslocar a vírgula somente. Conta quantas casas e faz. Beleza? Bom, vamos treinar isso daqui, tá? Vamos treinar isso daqui. Eu tenho a seguinte situação.
Transformar 240 centímetros em hectômetro. Então, a regra é a seguinte. Eu vou colocar aqui a sequência, né? A sequência das unidades de medida de comprimento, porque a partir delas eu vou desenvolver a transformação. Tá? Repito, memorizem essa sequência. Ela é de fundamental importância na hora de fazermos a conversão. Beleza. Pergunta número 1. Aonde estou? Aqui, ó, centímetro. Então, comigo, ó, centímetro aqui, ó. Tranquilo? Pergunta número 2. Aonde quero chegar? Olha só, hectômetro. Aonde está hectômetro? Aqui. Feito isso, que eu já sei a minha origem e sei o meu destino, agora eu vou verificar se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda para chegar no meu destino. Então, estou aqui. Para chegar em hectômetro, eu tenho que deslocar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Tranquilo? Então, eu vou ter que andar 4 casas para a esquerda para chegar no meu destino. Então, como que eu procedo? Faço assim, ó. Coloca-se o número 240, está aqui, e eu vou contar 4 casas para a esquerda. Professor, o que ocorre se por acaso não existir mais casas, não existir mais números? Você vai acrescentar quantos zeros for necessário para poder chegar ao seu destino. Então, como aqui só tem 3 casas e eu sei que eu tenho que deslocar 4, então, obrigatoriamente, eu vou ter que colocar zeros aqui, ó. Eu não sei quantos zeros eu vou usar por enquanto, mas depois eu apago os outros, ok? Eu só vou deixar os que eu efetivamente usar. 4 casas para a esquerda, então vamos lá. Quando tem vírgula, você conta a partir da vírgula. Se tiver vírgula, o número for indicado por vírgula, conta a partir da vírgula. E quando não tem vírgula, professor? Conta do final. Então, eu estou aqui no final. 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai vir aqui, ó. E esses outros 2 zeros? Isso aqui eu apago, deixa só um zero antes da vírgula. Então, a resposta vai ficar 0,0240 hectômetro. Pronto, está respondido. Beleza? Tranquilinho? Conseguiu aí pegar? Não ainda? Vamos fazer mais um aqui, ó. 2035,6 milímetros em decâmetro. Beleza. Vamos lá. Pergunta número 1. Aonde estou? Aqui, milímetro. Aonde quero chegar? Aqui, decâmetro. Quantas casas eu tenho que andar? 1, 2, 3, 4 casas. Então, você vai reescrever o número 2035,6. Observe que eu não coloquei a vírgula. Eu coloquei o número sem a vírgula ali. Por quê? Porque a vírgula vai ter um novo posicionamento. Beleza. Quantas casas? 4 casas. Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. A vírgula estava onde? Aqui, ó. Quando tem vírgula, conto a partir da vírgula. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Vírgula. E agora, professor, o que faz? Coloca um zero antes. Eu tenho que acrescentar o zero. Sempre que não tiver um número, eu coloco o zero. Certo? Então, 0,20356, nesse caso agora, decâmetro. Beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Agora ao contrário. Eu tenho quilômetro e quero passar para decímetro. Olha só, estou aqui, quero chegar aqui. Quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. Só que agora para a direita. Então, eu coloco 4, 7, 6, beleza? Eu coloquei sem a vírgula. Localiza onde está a vírgula, entre o 4 e o 7. E eu já sei que para fazer essa transformação, eu vou ter que deslocar 4 casas para a direita. Então, comigo, estou aqui entre o 4 e o 7. 1 casa, 2 casas. Professor, não tem mais números. Como que eu procedo? Você vai acrescentar tantos zeros quanto faltar para completar a quantidade de casas. Então, olha só. 1, 2, são 4, está faltando 2. Então, mais 2 zeros. Pronto, decímetro está transformado.
Professor, e a vírgula? Não há necessidade de colocar quando ela está no final, a não ser que tivesse números depois. Aí eu teria que colocar a vírgula. Como não tem, então não há necessidade. Ela foi para o final do número, ela desaparece. Beleza? E aí mais um aqui, ó. 3,2756 metros, quero passar para centímetro. Então, olha só, pergunta número 1, aonde estou? Aqui. Aonde quero chegar? Aqui. Quantas casas? Uma, duas. Duas casas. Para que lado, gente? Para a direita. Então, eu vou deslocar a vírgula, duas casas. Reescreve o número sem a vírgula. Ó, reescrevi o número sem a vírgula. Localizo a vírgula, está entre o 3 e o 2. Quantas casas? Duas, para a direita. Então, estou aqui, uma casa, duas casas, 327,56 centímetros. Pronto, está transformado. Beleza, gente? Tranquilo? Essa primeira parte, que é a unidade de comprimento, e que a gente deteve mais tempo até explicando, é porque é a base, gente. Se você entendeu isso aqui, o que nós vamos falar de agora para frente vai ser tranquilo, tranquilo mesmo, tá? Porque essa aqui é a base da compreensão da conversão de unidades. Beleza? Bom, vamos ver outra unidade de medida. Outras medidas. Agora, vamos falar sobre medidas de área. Ok? A medida de área também é conhecida como medida superficial. Na geometria usa-se muito esta termologia. A medida superficial é medida de área, tá? Beleza. As unidades de área, de acordo com o sistema internacional, são as seguintes. Olha só, gente. O que mudou em relação ao que nós já havíamos estudado na medida de comprimento? A única coisa que alterou é que agora acrescentou-se o quadrado. Continua sendo quilômetro, só que agora quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, eu continuo com a mesma unidade padrão, só que agora elevado ao quadrado. Então, professor, toda vez que for área ou superfície, é só elevar ao quadrado? Só elevar ao quadrado. Beleza? Por isso que eu chamei a atenção dos senhores da importância de memorizar aquela sequência de unidade de medidas de comprimento, porque ela não vai variar para as demais medidas. A única coisa que vai ser acrescentado, nesse caso aqui, por exemplo, é o 2. Tá? Tranquilo? Então, olha só como que fica. A sequência é a mesma. Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, tal, só que elevado ao quadrado. E aí, para poder fazer as transformações, professor, como que eu vou proceder? O que vai proceder agora é o seguinte, como está elevado a 2, você vai ter que multiplicar a quantidade de casas do deslocamento por 2. Como assim, professor? Se antes você tinha que deslocar uma, tá? Agora, 1 vezes 2, 2. Então, você vai ter que deslocar 2. Se você tinha que deslocar 2, 2 vezes 2, 4. Você vai ter que deslocar 4. Se você teria que deslocar 3 casas para sair de uma unidade a outra, agora 2 vezes 3, 6. Então, você vai ter que deslocar 6. Quando for área, você tem que multiplicar por 2 a quantidade de casas que você tem que deslocar. Tranquilo? Vai ter que dobrar essa quantidade, toda vez que for área. Beleza? Mas a gente continua com aquela mesma ideia, de para a direita, para a esquerda, uma casa, duas casas, a mesma ideia. Então, olha só. Como agora eu tenho que dobrar, tá? Então, seria 10 vezes 10 aqui é ao quadrado, né? No caso, 10 ao quadrado, 100. De um para o outro, há uma diferença de 100 vezes o outro, tá? Então, se eu tiver que usar valores para multiplicar ou dividir, eu vou ter que usar realmente essa ideia. De um para o outro, eu multiplico por 100 para poder fazer a transformação quando for área. Quando era comprimento, era vezes 10. Quando é área, é vezes 100. Tá? É o 10 ao quadrado. E a mesma coisa se for ao contrário, né?
da direita para a esquerda, eu vou dividir por 100 e quando for da esquerda para a direita, eu multiplico por 100. Beleza. Exemplo, olha só. Eu quero transformar 5,31 hectômetros quadrados para metros quadrados. Então, veja bem, aonde estou? Aqui, ó, hectômetro quadrado. Origem, destino, metro quadrado. Estou aqui. Quantas casas? 1, 2 casas. Só que, como se trata de área, a quantidade de casas que eu caminho, eu tenho que multiplicar por 2. Então, como são 2 casas, 2 vezes 2, 4. Então, na verdade, eu vou ter que deslocar não 2, mas 4 casas. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, porque metro está à direita. Então, eu estava aqui, entre o 5 e o 3, uma casa, 2 casas. Como não tem mais números, eu acrescento tantos zeros quantos forem necessários para completar a quantidade de casas. São 4, então eu já tinha dado 2, faltam mais 2, eu acrescentei 2 zeros. Beleza? Pronto, ficou ali 53.100 metros quadrados. Beleza, gente? Então, ó, é o mesmo procedimento, só lembrar que agora eu tenho que multiplicar por 2, tá? Se for o contrário, para que eu venha da direita para a esquerda, vou usar do mesmo procedimento. Olha só, eu quero passar aqui metro para centímetro. Não, ainda estou passando no mesmo sentido. Metro para centímetro, estou aqui, quero chegar aqui. Quantas casas eu tenho que andar? 1, 2. 2 casas. Então, vamos lá, ó. 2 casas. Tranquilo. Então, eu vou pegar, ao invés de 2, andar 4, porque para cada quantidade eu tenho que multiplicar por 2. Eu tenho 0,57, então 2 casas vai ficar 57, mais 2 zeros, porque são 4 casas, 5.700 centímetros quadrados. Tranquilo? Se for o contrário, gente, agora sim, divide por 100 ou desloca a vírgula para a esquerda. Beleza? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 75,2 decâmetros quadrados e quero passar para hectômetro quadrado. Pergunta número 1, aonde estou? Aqui, ó, decâmetro quadrado. Pergunta número 2, aonde quero chegar? Eu quero chegar em hectômetro quadrado. Então, eu quero passar de decâmetro para hectômetro. Quantas casas eu tenho que deslocar? Uma casa somente. Ah, mas como se trata de área, eu tenho sempre que multiplicar por 2 essa quantidade. Uma casa, 1 vezes 2, 2. Então, na verdade, eu vou andar 2 casas. Beleza, vai ficar assim, ó. Eu tenho 75,2, então, como eu tenho que deslocar 2 casas para a esquerda, a vírgula estava aqui, 1, 2, vírgula, e acrescento um zero sempre que não tiver mais números. Então, 0,752 hectômetros quadrados está transformado. Beleza? Né? Professor, é muito simples isso daí. Sim, gente, você tem que só entender essa ideia. Entendeu? Tranquilo, tá? Professor, a banca vai cobrar desse jeito assim, só pedir para transformar? Não, não. A banca vai contextualizar, vai contar uma história, só que no final ele te dá uma unidade e pede resposta em outra. E aí, no final, você precisa fazer essa conversão. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é a forma prática, como que se passa de um para o outro. Por quê? Porque você pode, por exemplo, ter uma informação no enunciado do exercício em metro quadrado e, de repente, as alternativas de resposta estão em quilômetros quadrados, ou centímetros quadrados, ou milímetros quadrados. E aí você não vai encontrar essa resposta na alternativa, porque você está trabalhando com metro. Daí você vai ter que fazer a conversão, tá? Então, o que a gente está trabalhando aqui é exatamente mostrando para você, concurseiro, como faz essa transformação. Beleza? Bom, vamos pegar um exemplo aqui.
Só para nós treinarmos isso. Eu quero passar 346 centímetros para metro. Centímetro, estou aqui, ó. Metro, estou aqui. Então, pergunta número 1, onde estou? Pergunta número 2, onde quero chegar? Estou aqui, quero chegar em metro, então eu vou ter que andar 2 casas para a esquerda. Estou em centímetro, quero ir para metro. Então, como que eu faço? Reescreve o número 346, ok? Como é quadrado, então eu vou ter que, ó, vou acrescentar os zerozinhos aqui, porque eu sei que eu vou precisar deles, tá? Como é quadrado, eu tenho que multiplicar por 2. 2 casas, 2 vezes 2, 4. Tem vírgula? Não. Conta do final. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 0,0346 metros quadrados. Pronto, fizemos a conversão. Tranquilo? Outro exemplo. 2035,6 milímetros quadrados para decímetros quadrados. Então, agora, estou aqui, milímetro quadrado, quero chegar aqui. Quantas casas? 1. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós da La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau! Clique lá.